Todo mundo já viveu aquele momento em que só queria desaparecer. Pode ser um tropeço no meio da rua, uma gafe em um evento importante, ou aquele silêncio desconfortável diante de uma plateia. A verdade é que ninguém tá livre de passar vergonha. E o pior de tudo, quando isso acontece na frente de várias pessoas, ou pior ainda, quando tem uma câmera gravando, o constrangimento parece se multiplicar. E é justamente sobre esses momentos que vamos falar hoje aqui no canal Factos. Prepare-se para rir, se contorcer e sentir muita vergonha alheia, porque o tema de hoje é situações constrangedoras em público. Todo mundo já passou por um momento em que desejou sumir do mapa. E esse homem, em um aeroporto movimentado, com certeza teve essa vontade. Tudo começou quando sua bagagem foi selecionada para uma revista completa, algo que acontece de forma aleatória com os passageiros. Até aí, tudo normal. O problema foi o conteúdo da mochila. Assim que os agentes começaram a vasculhar, ficou claro o motivo do desconforto dele. Lá dentro estavam vários brinquedinhos íntimos, daqueles que definitivamente não se quer mostrar em público. O pior é que os funcionários do aeroporto não conseguiram conter o riso e toda a situação acabou virando um verdadeiro show de constrangimento. O homem, sem saber onde enfiar a cara, apenas observava, torcendo para aquilo acabar logo. A cena, claro, viralizou e virou um daqueles vídeos que a gente sente vergonha alheia só de assistir. There you go. Um simples momento de tradição em um casamento acabou se transformando em uma batalha digna de um ringue. Durante a clássica jogada do buquê, a noiva posicionou as convidadas e lançou o arranjo pelos ares, imaginando uma cena divertida. O que ela não esperava era ver duas mulheres travando uma verdadeira guerra pelo tão sonhado buquê, aquele que, segundo a tradição, garante o próximo casamento. Uma das convidadas, completamente determinada a ser a próxima, agarra o buquê com tanta força que chega a rasgá-lo mesmo com outra pessoa segurando firme. Depois de perceber a reação chocada dos convidados e da própria noiva, ela finalmente solta o arranjo, visivelmente envergonhada, e se afasta em silêncio. Foi o típico momento em que a empolgação passou dos limites e o resultado foi pura vergonha alheia. Poucas coisas são piores do que passar vergonha diante de milhares de pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que apenas queria assistir ao jogo do marido no estádio. Quando ela subia as arquibancadas, a câmera de transmissão a focou e sua imagem foi exibida no telão gigantesco, para todo o público. Visivelmente envergonhada, ela tentou disfarçar e se sentar rapidamente. O problema é que a cadeira estava recolhida e ela acabou caindo no chão em frente a todos. O público reagiu com um misto de surpresa e risadas. Enquanto isso, ela, completamente sem graça, foi ajudada pelo marido a se levantar e cobriu o rosto com as mãos, sem coragem nem de olhar para o lado. Um tropeço simples que se transformou em um dos momentos mais constrangedores possíveis e ainda registrado por dezenas de câmeras. Sabe aquele momento em que tudo parece finalmente dar certo, até que o destino resolve brincar com você? Pois é, uma mulher, empolgada para desenformar o pudim que havia preparado, estava prestes a comemorar uma vitória culinária. O vídeo gravado pelo marido mostra toda a expectativa da família reunida para ver se o pudim finalmente tinha ficado perfeito. E sim, ao virar a forma, ele sai inteiro, brilhante, no ponto certo. A alegria toma conta do ambiente e todos começam a comemorar. Mas a comemoração dura pouco. Empolgada demais, ela gesticula, se desequilibra e a forma escapa das mãos, destruindo a sobremesa tão esperada. Dá pra sentir o desespero no rosto dela. Depois de tantas tentativas fracassadas, quando finalmente tudo deu certo, foi ela mesma quem arruinou o resultado. Um verdadeiro retrato da falta de sorte. E claro, um momento perfeito pra viralizar. É mais simples. Ai, mãe, tá pesado. A Bárbara usou o vestido dele. Vai, mãe, vamos tirar. Pressão sanguínea. Você já teve aquele momento em que quer mostrar habilidade, mas acaba mostrando o contrário? Pois foi exatamente o que aconteceu com o holandês em um boliche, que conseguiu transformar uma simples jogada em um desastre épico. No vídeo, gravado por um amigo, ele se posiciona, se prepara com toda a confiança, respira fundo e lança a bola. Só que em vez de soltá-la na hora certa, ele segura um pouquinho a mais e a bola vai direto pro teto. O impacto é tão forte que ela perfura o forro, desaparece por um segundo e depois cai de volta, arrancando pedaços
do teto junto. O homem fica paralisado, sem acreditar no que acabou de fazer. Os amigos, claro, caem na gargalhada, enquanto ele observa o estrago com cara de quem queria sumir. O vídeo viralizou rapidamente e virou um clássico das trapalhadas esportivas da internet. Três amigos contra um rato. Parece o início de uma piada, mas foi uma cena real e hilária registrada em vídeo. O grupo tenta capturar o pequeno invasor que havia entrado em casa. Um segura uma tampa, outro observa de longe e o terceiro tenta coordenar a operação. A tensão é grande, até que eles levantam a tampa e o rato sai correndo, em disparada. O que se segue é um verdadeiro caos. Os três gritam, pulam e correm em todas as direções, completamente apavorados. A tentativa de resgate vira uma comédia instantânea e os heróis fugindo do inimigo minúsculo. No fim, o rato sai ileso, os amigos saem correndo e o vídeo garante boas risadas. Uma clássica cena de vergonha e pavor por um bichinho do tamanho da palma da mão. Nem os políticos escapam dos momentos constrangedores. O senador americano Mitch McConnell protagonizou uma cena preocupante e, ao mesmo tempo, constrangedora no Capitólio. Durante uma entrevista, ele caminhava lentamente apoiado em um assessor, quando foi abordado por jornalistas. No momento em que tenta responder, solta o apoio e perde o equilíbrio, caindo no chão diante das câmeras. Imediatamente é ajudado a se levantar e tenta manter a compostura, acenando para quem o filmava e seguindo o trajeto. Apesar de conseguir se recuperar, o momento gerou uma enxurrada de comentários sobre sua saúde, já que não era a primeira vez que ele tinha episódios assim. A queda, registrada em vídeo, espalhou-se rapidamente, mostrando que, quando o constrangimento decide aparecer, nem mesmo o poder político consegue evitar. Um homem resolveu se filmar tentando fazer uma pirueta, o famoso salto mortal, e o resultado foi tudo menos acrobático. No vídeo, ele aparece concentrado em um corredor, pronto para o desafio. Respira fundo, ganha impulso e tenta girar. Só que a execução sai completamente errada. Ele não completa o giro e cai de costas com força no chão. Por alguns segundos, ele fica imóvel, reclamando de dor, mas logo dá risada da própria atrapalhada. O público online, claro, fez o mesmo. Apesar do susto, ele parece ter escapado sem ferimentos sérios. Fica a lição. Manobras assim só devem ser feitas com orientação profissional e, de preferência, em locais preparados para quedas, não no corredor de casa. A famosa atração Slingshot, em Orlando, é conhecida por causar gritos, lágrimas e desmaios. E foi exatamente o que aconteceu com uma mulher que decidiu encarar o brinquedo radical com uma amiga. As duas estão sentadas, presas e rindo nervosamente. A contagem regressiva começa e em um segundo elas são lançadas aos céus, como se estivessem em uma catapulta. A mulher em questão solta um grito e, no meio do trajeto, simplesmente apaga. Fica completamente desacordada enquanto o brinquedo continua girando. Quando o movimento desacelera, ela finalmente acorda, confusa e pálida, sem entender o que aconteceu. Felizmente, tudo acaba bem, mas o susto foi enorme. Um lembrete de que a adrenalina demais pode literalmente desligar alguém. Uma transmissão ao vivo sobre xadrez acabou se transformando em uma aula de constrangimento. Durante uma live, uma mulher comentava sobre o jogador Hikaru Nakamura, elogiando suas habilidades. Porém, ao se enrolar nas palavras, ela acabou soltando uma frase ambígua, insinuando algo completamente diferente do que queria dizer. Percebendo o duplo sentido, ela rapidamente tenta se corrigir, mas já era tarde demais. O outro participante começa a rir e o chat explode de comentários. It's going to be something to watch Hikaru Nakamura. He's already got a big lead in the match. Mesmo com a tentativa de consertar a fala, o clipe se espalhou pelas redes, provando que a internet nunca perde uma oportunidade de eternizar um deslize. Durante um espetáculo circense, dois palhaços faziam uma cena divertida de apoio mútuo, até que um descuido transformou um número em uma queda real. O vídeo mostra os dois brincando com o público enquanto um segura o outro por trás. No momento de distração, o que está atrás solta as mãos e o colega, que se inclina para frente, despenca no chão. Contudo, a plateia ri sem saber se aquilo fazia parte do show ou não. O palhaço caído, ainda tonto, levanta tentando manter a pose, e o parceiro, claro,
claramente constrangido, volta a segurá-lo com um sorriso sem graça. Felizmente, ninguém se feriu e a cena acabou rendendo boas gargalhadas, mesmo que não tenha saído como planejado. Uma câmera de segurança registrou uma cena inacreditável e ao mesmo tempo revoltante. Um homem que aparentava ser cadeirante se aproxima de uma casa com certa dificuldade, tentando atravessar o portão com sua cadeira de rodas, até que de repente ele se desequilibra e cai no chão. A surpresa vem logo depois. O cadeirante se levanta normalmente, empurra a cadeira e entra na casa andando como se nada tivesse acontecido. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes, gerando revolta. Afinal, tudo indica que ele fingia deficiência. Uma exposição e tanto, e um constrangimento que ele certamente não esperava viver em frente a uma câmera. Um homem participava de uma entrevista descontraída quando acabou se atrapalhando ao fazer um cálculo simples, e o erro se tornou um dos momentos mais engraçados da internet. Enquanto explicava o preço de um produto, ele tenta somar valores de cabeça, mas erra feio. A repórter o corrige com bom humor e ele, surpreso, faz aquela clássica expressão de quem acabou de perseguir a mancada. Well, the sign says that it's 4 quarters for an hour, but a quarter only gets you 15 minutes. That's not an hour, but it is. And also, A quarter, 15 minutes? Rewind. Take that off. Em vez de tentar disfarçar, ele cai na risada e solta: "Ah, apaga isso aí, vai!", arrancando gargalhadas de todos ao redor. O vídeo viralizou justamente por mostrar uma reação genuína e leve, provando que admitir o erro com bom humor é sempre o melhor caminho. Quem nunca passou por um perrengue durante uma reunião online? Pois este homem viveu um dos momentos mais constrangedores possíveis. Durante uma videochamada de trabalho, tudo ia bem, até que o filho dele invade o quarto, dançando e fazendo poses bem no meio da reunião. O pai tenta disfarçar o desespero, levanta apressado para tirar o garoto da sala e aí vem a pior parte. Ele estava de terno e gravata, só da cintura para cima. Na parte de baixo, apenas um short de dormir. Os colegas caem na risada e ele, completamente sem graça, tenta se explicar. Para aliviar o clima, o outro participante revela que também estava de bermuda, o que torna tudo ainda mais engraçado. Um lembrete de que o home office pode esconder mais do que a gente imagina. Um homem resolveu mostrar suas habilidades culinárias e pediu para a esposa filmar o momento em que ele viraria a omelete como um chefe de cozinha. No vídeo, ele segura firme a frigideira, balança, se prepara e tenta lançar a omelete para o alto. Só que o cabo da panela se solta e o desastre acontece. Omelete voando por toda parte, no fogão, no chão e até nas paredes. A expressão dele é impagável. A esposa cai na risada e o que era para ser um momento de orgulho vira uma cena de pura lambança. Mesmo assim, ele leva no bom humor e o vídeo, cheio de constrangimento e confete de omelete, acaba viralizando. Não se esqueça de deixar o seu like e comente qual dessas situações mais chamou a sua atenção. Até o próximo vídeo.